Olha só, hoje o nosso tema é separando parte da fazenda, pessoa jurídica da fazenda, de pessoa física. Então, assim, separando as contas da fazenda, pessoa física e pessoa jurídica. Parar de ficar muito assim encalacrado, misturado, isso não é legal, certo? Então, assim, o que é esse tema? Esse tema, ele é um chamado para que você organize o seu financeiro. O que não é esse tema? Esse tema, ele não é a salvação da sua lavoura, literalmente, ele não é. Esse tema, ele é um tema muito bom, mas ele é um primeiro passo. Ele não vai te salvar só fazer isso, não vai transformar sua fazenda numa empresa de verdade, mas é um conjunto, é um começo, é um degrau. E por que que esse tema ele é tão importante? Olha só, pessoal, para a gente falar por que que esse tema é tão importante, eu acredito que a gente precisa falar das coisas que estão acontecendo atualmente. Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, aqui na minha casa, falando sobre Management 3.0. O que que é isso? Gerenciamento, gestão 3.0. De repente, a hora que eu estou navegando aqui na internet, eu me deparo com alguns artigos. Olha só o tema do artigo: Agronegócio 5.0. De repente eu me vejo, estudando um pouquinho, contextualizando a história, vejo que nós estamos na quarta revolução industrial. Tá? E o que significa isso? Essa revolução industrial, esse agro 5.0, o que significa isso? Significa a entrada e a transformação digital, a inteligência artificial nas nossas vidas. Hoje a gente fala de metaverso, a gente fala de tantas coisas que daqui a pouco vão estar batendo na nossa porta, se já é que não está. Esses dias eu estava vendo uma loja para roupas de avatares do metaverso. A Sabrina Sato criou a Sático. Que você vai lá, a Sático ela já tem um perfil e não necessariamente é igual a pessoa. O Itaú já tem a Bia, o Magazine Luiza já tem a Magalu. Então a gente já tá falando de coisas acontecendo muito e muito rápido. Se a gente for levar em consideração que a gente tá, depois que Jesus Cristo nasceu, a gente tá em 2022, só nesses últimos 30 anos, 20 anos, a coisa aconteceu e começou a nos atropelar. Então essa é a realidade. Eu trabalho muito com plano estratégico, sempre trabalhei com empresas de vários setores. Fazer gestão, administrar fazenda não é diferente, porque a fazenda ela também é uma empresa por vezes muito mais difícil de administrar do que empresas de outros setores, ela é muito mais complexa devido a variedades, a fazenda é uma exuberância divina, né? Então assim, o que eu percebo? Que o mundo, tudo isso que a gente está falando, no mundo globalizado, é de muita importância para a gente. Então, assim, o que eu vejo? Por que isso é tão importante? Eu tava falando, me perdi um pouco. Olha só, o nosso plano, eu trabalho muito com plano estratégico e eu não consigo mais hoje falar de plano estratégico para 1 ano e meio, para 2 anos, para 5 anos, coisa que eu fazia até 10 anos atrás, 5 anos atrás. Porque o mundo tá mudando muito rápido. A inconstância está muito rápida, a volatilidade está muito rápida. Olha esses 2 anos que a gente teve. Olha o preço da soja, o que virou. Olha o custo dos insumos, o que virou. Eu estou fazendo planejamento orçamentário, operacional de fazenda, e eu estou pegando os custos da safra passada e jogando 25% a mais, né, para pagar nas datas que o produtor rural normalmente tem, que é o famoso 20/4 e 20 de agosto, né? 20/4 a safra, 20 de agosto safrinha. Então, assim, se você pega um custo do outro, está em 25%. E ninguém, em sã consciência, iria prever algo desse tipo. Então, o mundo, hoje, a única certeza que a gente tem é a impermanência. A única certeza que nós temos é a mudança. A única coisa que está permanente é a mudança. Olha que loucura. Então, a capacidade do produtor de se reinventar, por que eu comecei a falar isso? Porque hoje eu estou trazendo um tema muito básico aqui. Só que nada tá básico.
tá? Eu penso assim, o produtor rural que tá com a sua conta encalacrada, juntada ali, casada, sua conta é pessoa física com a pessoa jurídica, é um sinal de atenção, é um alerta, é um sinal vermelho muito forte. Sabe, eu preciso colocar energia para te falar isso. Nós estamos falando no mundo de agro 5.0 e você tá aí com a sua conta pessoa física misturada com a pessoa jurídica, ou você está trabalhando numa fazenda que você tem conta pessoa física misturada com uma jurídica, você pode mandar currículo e procurar outro emprego. Essa fazenda ela não vai viver para muito tempo, porque hoje só está vivendo quem morre o tempo inteiro. São ciclos, estamos vivendo ciclos, e estamos vivendo momentos muito diferentes. E a realidade ela é muito impiedosa com quem está muito voltado ao passado. Então o produtor rural que fala assim, eu sempre fiz assim, e acha e pensa que o seu sucesso para frente vai vir baseado naquilo que estava no passado, esse já morreu e nem está sabendo. Então, pessoal, atualmente no mundo que a gente está vivendo, estar confuso é sinal de lucidez. Então quando eu falo assim, olha, esse tema, ele é uma oportunidade. Ele é uma oportunidade, porque ele está contextualizado num mundo global muito cruel, onde as coisas estão acontecendo de uma velocidade, de uma agilidade, de uma rapidez muito maluca, né? E que está deixando a gente confuso. Então, é o mínimo que um produtor rural tem que fazer. Ele precisa pensar no seu financeiro. E se ele mistura conta pessoa física com pessoa jurídica, fica mais difícil para gerenciar, porque tem propriedades rurais que está tudo certo, né, com a conta dela ali, ela já não está conseguindo. Imagina se você mistura, que coisa horrível que fica. Meu Deus do céu, é uma coisa que não pode mais. Se seu pai faz assim, se seu tio, seu avô faz assim, se você, produtor rural que está me escutando, você tem 90 anos, às vezes é difícil chegar até você esse vídeo, mas se você faz assim, eu sinto muito. Seu negócio, ele não vai para frente. Porque a gente está contextualizando o mundo aqui, a modernidade, as coisas que estão acontecendo. Se você está fazendo igual, meu Deus, você é burro, eu vou ter que falar assim. Ou você está de sacanagem, não é possível. Não temos mais, eu falei, 25% os custos estão maiores do que estavam em relação à safra passada. Ontem eu entrei no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário de Goiás, porque eu normalmente trabalho no campo, automatizando, e trabalho no financeiro. E quando eu tô com um custo de um cliente, de uma safra na mão, eu tenho fazendas para comparar, porque eu trabalho em várias fazendas. Mas mesmo assim, a minha base de comparação ela é muito pequena. Na indústria sempre tínhamos marcadores, a gente tinha indicador para a gente poder comparar performance de uma empresa do mesmo setor com outra empresa. Então esse site lá tá os custos, né, de produção à média no caso do estado. Eu entrei para ver o custo de produção da safra de sorgo, né, que é a nossa safra aqui de inverno. Olha só, e o custo deles, que eles estavam fazendo, de acordo com a receita, de acordo com a área, o custo deles estava ficando, o custo da saca do sorgo estava ficando maior que o preço de venda da saca do sorgo. Ou seja, muito provavelmente, a safrinha de sorgo, o produtor rural vai ter um prejuízo. Muito provavelmente. Alguns saberão, alguns nem tanto. Alguns nem tanto. Porque muitas vezes o departamento financeiro de uma fazenda é um departamento financeiro, você querendo ou não. A fazenda, ela é uma empresa, você querendo ou não. O fazendeiro, o produtor rural, ele é um empresário rural, querendo ou não. Eu até não... É um empreendedor também. Porque antigamente bastava produzir. Hoje, não. Hoje, porque hoje produzir tem que produzir bem. Tem que produzir bem e tem que produzir a um custo que te permita ter um lucro quando você vende a sua produção.
Então, esses assuntos que não chegava a campo, hoje eles vão fazer a diferença no seu negócio entre viver e perpetuar ou morrer, né? Ou falir, ou ser vendido, ou vender as suas terras. Então, o custo, eu entendo que ele é muito complexo para as pessoas do agronegócio. Eu entendo isso. As pessoas do agronegócio é complexo. Isso não vê isso em faculdade, não vê isso no curso de agronomia, não vê, gente. Eu sei que não vê. Fui professora há muitos anos e tinha coisa que nem processo a gente não via em curso de administração de empresas. Escolas não estão preparadas para formar ninguém. A escola, ela até forma pessoas, na média. Se você tem um pouco de dificuldade, ou se você é um pouco mais esperto acima, você também tá perdido, igual aquele que tem dificuldade. É muita gente, vai pra média, entendeu? Mas é isso, então contextualizando, é o mínimo, é o arroz com feijão, é o básico, é o primeiro degrau de separar a conta física da conta de pessoa jurídica da sua fazenda, porque você precisa se profissionalizar. Já vi negócios quebrando dessa forma. Vou dar exemplos aqui de fazendas, né, que a gente fez isso. O produtor rural, eu vou contar agora aqui, vou contextualizar. Teve um determinado cliente meu que eu entrei para dar uma consultoria de gestão e ele estava assim, com as contas pessoa física e pessoa jurídica, tudo misturado, e ele não retirava Prolabore. O Prolabore, para quem não sabe, é o salário que a fazenda te paga. Porque quando o produtor rural ele trabalha na fazenda, ele precisa receber. Ora, ele está no campo, tem produtores rurais que ficam mais no financeiro, no administrativo, na lavoura, tem uns que dirigem trator, tem uns que acompanham o agrônomo, ou de repente são os próprios agrônomos das suas propriedades. O produtor rural, isso eu admiro muito, ele é muito versátil, ele está em todas as frentes. Então, ele tem que merecer um salário por isso, porque nem relógio trabalha de graça. Isso é o Prolabore, a retirada mensal do dinheiro para o produtor rural viver da sua fazenda. Dividendos são lucros. Quando você faz a apuração no final do ano, no final de uma safra, e você chega no lucro líquido, que é quando você já deduziu todos os custos que entraram na produção, mais todas as suas despesas, seus custos fixos, mais impostos, você já pagou tudo, aquilo que sobrou é seu lucro líquido. E aí você vai destinar um pouco para você, que são dividendos, outro pouco para reinvestir no seu negócio, porque afinal de contas o negócio é seu enriquecimento. Então um indicador muito importante é o enriquecimento, tá? Esse é o indicador do produtor rural que não é quebrado. O produtor rural que é quebrado tem um indicador muito importante que é o endividamento, tá? Eu não sou quebrado e eu tenho endividamento. Parabéns para você. Provavelmente você tá pegando um crédito para comprar maquinário, mas não para pagar a custo da sua caixa. Então, ok, você tá certo também. Mas também você tem grau de endividamento, é também um indicador. Então, é preciso entender isso, né? Diferença entre Prolabore e dividendo. Agora, olha só. Eu entrei numa propriedade rural para dar consultoria, um produtor rural, e na própria planilha, porque normalmente, primeira coisa, quando eu entro para dar consultoria, o que eu peço? Eu peço para o produtor rural levantar para mim, ou a pessoa que trabalha no financeiro, levantar para mim primeiro os custos fixos. Posteriormente, custos variáveis e tudo mais. E o pessoal tem uma planilha. Normalmente, né, as pessoas têm uma planilha. Só que as informações estão disseminadas, não está completo, não está confiável e tal. E aí, a hora que eu olho a planilha, tá lá, faculdade do menino, conta no barzinho, supermercado, restaurante, vestuário. Eu falei, opa, né, isso tudo na conta, uma mesma conta padrão, mesma conta de banco. Eu cheguei e falei, olha, nós precisamos separar, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o levantamento de quanto que você, quais foram os seus custos pessoais no último ano. Eu vou sentar com você e nós vamos, baseado nos seus gastos pessoais do último ano, estabelecer um Prolabore para você, porque você precisa viver, óbvio. Aí estabelecemos o Prolabore e ao invés, aí fazemos o seguinte, ele tinha uma conta, na verdade eu tinha várias contas, eu perguntei o que dá para enxugar, porque fazer gestão é simplificar, né? Eu não vou ficar controlando e fazendo gestão de 10 contas bancárias. A gente fica louco, né? Você mata o seu financeiro.
Aí nós separamos aquilo que era da fazenda, porque às vezes pega um empréstimo, financiamento aí abre uma conta. Nós cadastramos essas contas e deixamos uma conta para as contas pessoais dele. Então, nessa conta padrão, a gente fazia a transferência que ia para a conta pessoal dele, e na conta pessoal dele, ele fazia as contas dele, ele se virava. Então, ali isso é controlado à parte, porque eu não posso pedir para um analista financeiro, um funcionário de uma empresa, eu não posso pedir que essa pessoa controle a minha conta pessoal. É muito invasivo, gente, é muito invasivo. Eu faço conciliação bancária, o departamento financeiro ele sobrevive de conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Eu entender tudo aquilo que saiu da minha conta e verificar se eu lancei. Porque produtor estruturado, fazenda estruturada, controla até quanto que paga de cesta de serviços. Eu preciso entender por ano, eu preciso classificar, eu preciso ver para onde que está indo meu dinheiro. Aí eu consigo tomar maiores decisões. Eu consigo entender qual que está o percentual do meu custo fixo. Quando eu faço planejamento orçamentário, o que é planejamento orçamentário? Eu vou planejar a minha fazenda para daqui 1 ano. Talvez até para daqui 2. Você falou que não tem como planejar. Não tem mesmo, porque a hora que você pega e vê o custo dos insumos, como subiu em relação ao ano passado, devido à pandemia, muitas fábricas ficou sem matéria-prima, agora a gente tem uma guerra, quer dizer, coisas que a gente não pensou que fosse acontecer. Então a gente vê, mas eu planejo daqui 1 ano, eu sei exatamente daqui 1 ano quanto que esse produtor que eu atendo vai ter na conta dele. O produtor tem que ter isso. Porque administrar, pessoal, administrar é simular o meu lucro, é simular o meu prejuízo. Porque se eu estou no prejuízo, eu tenho que traçar ações de melhoria. Eu tenho que traçar ações, eu tenho que traçar um plano, o que vai acontecer. Eu tenho que renegociar a dívida, eu tenho que entender aonde que eu tô. Só que agora, quando as contas estão misturadas, provavelmente essa fazenda, esse produtor rural, ele tá na escuridão financeira, ele tá navegando ali, ó, o barco não tá sabendo para onde que ele vai ancorar. Tá escuro. Esse produtor rural, esse fazendeiro que não sabe como que tá as contas dele, como é que tá o fluxo de caixa, que não sabe nem o que é um planejamento orçamentário, que juntou conta física, pessoa jurídica, é aquele que tá no barco. Tá ali, ó, trabalhando pra caramba, trabalhando, e não sabe aonde vai chegar. Não vai chegar. Se você tá me escutando, e se você tá vendo que isso está acontecendo com você, todo problema tem uma solução, né? A vida é feita de problemas. A gente não pode ficar num e ficar a vida inteira num. Ficar reclamando e não agir. Todo problema tem uma solução. E toda solução tem um plano de ação. Agora, é preciso mover. E é preciso fechar ciclo e entender que da forma como você gerencia no passado, não vai garantir o seu sucesso no futuro. Porque só sobrevive quem morre todos os dias, quem se reinventa, quem melhora, quem faz, quem acontece. E você não precisa saber tudo. O produtor rural não tem que entender de pessoas, não tem que entender de finanças, não tem que entender de administrativo, não tem que entender de campo, mas precisa gerenciar pessoas que entendam. O líder, ele gerencia pessoas melhores que ele. O líder, ele coloca pessoas certas nos lugares certos. E esse dinheiro que você investe, ele retorna para você. Então é hora de pensar, de fazer diferente e sair fora da caixa. Segunda fazenda aqui, aconteceu a mesma coisa, só que no caso era com cartão. O produtor rural, ele tinha um cartão onde ele ia na quitanda, comprava pão para casa dele, e a mesma forma ele ia numa revenda e pagava os insumos, né? Ou, sei lá, comprava peças de máquinas para fazenda. Isso não pode acontecer. Mistura, começa a ficar melhor, enxuga a conta e começa a desenhar, começa a lançar, começa a estruturar o financeiro. Essa é a forma certa de usar e de usar essa informação, de separar contas. Jeito errado, gente, é achar que separando a sua conta pessoal da sua conta da fazenda,
tá tudo beleza e aí você perpetuou e a sua propriedade foi até a sua quinta geração. Não. Essa estratégia, ela faz parte de uma estratégia, mas ela não é salvadora da pátria. Ela parte de um degrau de uma escada que cada dia você sobe um pouco mais. Cada dia você sobe um pouco mais. Então o que a gente não pode é retroceder, é andar para trás. Jeito certo. Separa a sua conta, pessoa física, pessoa jurídica. Verifica o comportamento dos seus gastos do último ano, seus gastos pessoais. Abre uma conta para você e faz a sua fazenda fazer um Pix, depositar para você. Ok? De uma conta padrão da fazenda para sua conta pessoal. E administra o seu Prolabore. Comece a ter um Prolabore. Se você vive exclusivamente da sua fazenda, você não tem uma outra fonte de renda, tem que vir do seu Prolabore. Feito isso, enxugue contas. Não fica com 10 contas, não. Enxugue. Aquela conta que você abriu só para pegar o financiamento para comprar o seu trator ou seu maquinário, você deixa ela para pagar as parcelas anuais ou mensais que possam vir a ocorrer desse financiamento que você vai liquidar. Mas aí escolhe uma conta para ser a conta padrão da sua fazenda. A conta onde que você vai movimentar, você vai pagar a revenda, você vai pagar os insumos, você vai pagar os funcionários, você vai pagar os consultores, você vai pagar o agrônomo, você vai mandar para os acionistas, para os sócios, para os produtores rurais os seus prolabores. Deixa uma conta padrão. Deixou uma conta padrão, começa a verificar comportamento do seu custo fixo. A internet da sua fazenda, os seus funcionários. O que é custo fixo? Aquele que você vai pagar mesmo se você não produzir. Eu decidi não fazer safrinha, Margarete. Mas mesmo assim você tem que manter alguns funcionários na fazenda que são fixos. E destinar algumas coisas que eles vão fazer, manutenção de máquinas, entre safra, enfim. Então você tem custos fixos. E você tem custos variáveis. Custos variáveis variam de acordo com produção. Certo? Então, cada vez que você produzir mais, você vai subir seu custo variável. E só que é o seguinte, o que conta não é a produtividade de saca sua por hectare no campo, a sua produção. O que conta é a sua margem de lucro. Tá? Então, é um menos o outro. É aquilo que você gastou para plantar e aquilo que você colheu. Esse é seu lucro bruto. Pagou todos os custos, é seu lucro operacional. Pagou imposto, é seu lucro líquido. E olha só, e aí, feito isso, você também precisa levantar suas receitas. Produtor rural não lança receita no seu orçamento, mas precisa lançar receita. Porque seu fluxo de caixa é tudo aquilo que sai do seu caixa, do seu dinheiro, para pagar, que há um desembolso para pagar alguém. Mas a receita é ela que vai pagar. Se você não planeja a receita, você não consegue enxergar o que você tem na conta daqui a um ano. E nós precisamos simular. Você precisa conhecer para que você possa tomar decisões. Decisões assertivas. Você precisa calcular. Normalmente, como que eu faço? Eu calculo a receita e dou 5% de desconto. Porque se o produtor rural, a hora que ele olhar a receita lá, sempre ele vai olhar uma receita menor do que vai entrar. Então, a surpresa sempre vai ser positiva. Então, assim, isso é muito importante. E faça conciliação. Conciliação bancária é você checar o que está lançado no sistema, ou no seu livro caixa, ou na sua planilha Excel, todo dia com seu saldo. Todo dia com seu saldo. De modo que a hora que você olha seu saldo no banco, muitas vezes não é o que tem lá. Às vezes você olha lá e fala, não, tem 1 milhão na conta. Amanhã cai 2, você tem 1 milhão negativo. Só que você está vendo 1 milhão na sua conta. Só quando você olha lá, não, eu tenho 1 milhão na conta, mas hoje eu vou pagar 900 mil de parcela, eu tenho 100 mil. Só que amanhã eu pago esses 100 mil também, então eu tenho 0. Então é preciso entender, porque muitas vezes o que a gente olha no banco não é o que é a realidade. Aquilo ali é uma foto naquele momento, Aquilo ali é vivo, sabe? A coisa tá acontecendo. Então, quando você tem numa planilha Excel, tá? Ou num sistema, num software de gestão, eu gosto muito do Aegro. Ele é fácil de lançar, ele é visual, os relatórios são bons, Então, quando você olha, ou no livro caixa, que você controla no caderninho, mas controlar você tem. Quando eu falo de livro, quando eu falo de Excel, quando eu falo de software, eu tô falando de ferramenta. E o que é importante é você controlar. Importante é você controlar, entendeu? Então,
Fez a conciliação ali, pronto, você tem seu fluxo de caixa estruturado, registro, fase de registro. Então entenda, perceba que você separar a conta física de pessoa jurídica é um degrau da escada que você vai caminhar. Escada rumo ao sucesso, rumo ao profissionalismo, transformando a sua fazenda numa empresa de verdade, porque ela é uma empresa produtor rural, então enxerga que ela é uma empresa. Ela é uma empresa de verdade. Você lida com muitas variáveis. Você é mais empresário que muito empresário que fala que é empresário por aí. Eu valorizo muito o seu trabalho. Quando eu falo aqui, pessoal, não estou julgando, não tenho por base julgar. Eu estou aqui para ajudar e para apoiar. Esse é o meu papel aqui. Mas eu preciso falar aquilo que eu vejo. Aquilo que é a realidade, infelizmente, da maior parte das fazendas do Brasil. E são pessoas, proprietários rurais, fazendeiros, agrogestores, gerentes, profissionais do campo, são pessoas que trabalham muito, que trabalham de sol a sol, que trabalham de madrugada, estão ali plantando para dar alimento para nós. É muito bonito isso, é muito bonito, né? Então, mas não é uma atividade que não é remunerada, precisa ter dinheiro sim, né? Pessoal, olha só, mais um bate-papo aqui, já são 9 horas, durou meia hora a nossa live. Eu quero muito agradecer a presença de quem ficou por aqui. E todas as quartas-feiras eu tô aqui à disposição, tô aqui pra gente bater um papo, mandem sugestões de lives, avisa pro coleguinha, manda aviãozinho da live, ok? Muito obrigada, boa noite pra você.